Bom dia a todos. Caro senador Cristóvão Buarque, obrigado pelo convite. Cumprimento Mariano Laplane, colega militante de longa data nessa área da pós-graduação brasileira. Fernanda Sobral, colega da SBPC, também participando de muitas reuniões em conjunto, e meu amigo Geraldo Nunes. Gostaria de cumprimentar o senador Omar Aziz e, em nome dele, todos os senadores presentes, conselheiros e colegas. Eu não tenho a experiência que o professor Geraldo tem com relação ao Ciências Sem Fronteiras. Tenho sido um estudioso desse programa e, muito provavelmente, fui integrado nesse processo por conta das críticas que fiz anteriormente ao programa, mas que eu aprendi também, por outro lado, que tem um conjunto bastante amplo de fatores positivos, senador Omar, e eu vou tentar mostrar alguns deles aqui. Mas, antes disso, quero contar para vocês que eu me mudei para a Amazônia há 34 anos atrás. Como um jovem biólogo, cheguei à Amazônia e lá, no estado do Amazonas, no INPA, eu tive um apoio fundamental para estudar. Fiz mestrado, fiz doutorado, tive a oportunidade de estudar fora no Canadá e voltar para o INPA em Manaus. Mas foi nos últimos 10 anos que nós tivemos uma inversão, senador Cristóvão, muito significativa. Tínhamos menos de 200 doutores no estado, hoje já são mais de 800 doutores. O estado do Amazonas ocupava uma posição pífia na ciência brasileira. Passa a ocupar uma posição de destaque, sendo um dos primeiros produtores sobre informações em biologia tropical, na área de conservação e uso da diversidade biológica. Vários novos programas de pós-graduação foram instalados a partir de uma visão extremamente positiva de investimento na capacitação de recursos humanos e na formação de laboratórios de infraestrutura capaz de dar sustentabilidade a essas atividades. Mas nós não investimos só lá no nível de mestrado e doutorado. A gente começou a investir desde o PIBIC Júnior, desde a mais tenra idade. E a questão fundamental, senador Cristóvão, é: por que nós não fazemos inovação no Brasil? Por uma razão muito simples. Apenas 4% das matrículas nos cursos superiores no Brasil são na área de engenharia. E aí é um ponto que nós precisamos trabalhar fortemente. O Ciências Sem Fronteiras trabalhou nisso. Formação de pessoal altamente qualificado era o objetivo desse programa. Não de todas as áreas, mas das áreas voltadas para a inovação. A ideia básica era aumentar a presença de pesquisadores e estudantes dos diferentes níveis tecnológicos para que a gente pudesse dar esse passo seguinte. Mas eu antecipo, esse passo seguinte nós não damos em 4 anos. Esse passo seguinte requer tempo. Se você imaginar que para você formar um engenheiro razoável, nós precisamos de 5 anos, e um bom engenheiro 10 anos, avaliar este aspecto dentro do programa que tem 4 anos é lamentável. A gente vai, na realidade, estragar um programa promissor no seu nascedouro. Outro aspecto importante dentro desse contexto foi fazer esse investimento, que eu diria, essa experiência sociológica na área de educação, de colocar 101 mil estudantes no exterior. Por mais que nós olhemos isso como um grande número, isso é apenas um grão de areia no universo da graduação brasileira. Nós temos mais de 7 milhões de estudantes matriculados. Nós estamos falando em 101 mil estudantes. Nós estamos falando em 1% deste universo. Portanto, vamos avaliar isso dentro deste contexto, dentro deste cenário. Foi uma experiência extremamente importante, tem que fazer correções, mas a gente precisa entender que ela tem resultados extremamente importantes.
Aqui nós temos uma distribuição geral, ano a ano, dos 101.446 estudantes que foram para o exterior. Posso dizer uma coisa para os senhores. Quando eu estudei no Canadá, eu ouvia duas coisas sobre o Brasil: a festa do carnaval e o futebol. Que depois da última rodada que tivemos aqui no Brasil, esse ficou secundário. Mas a gente hoje houve uma colocação extremamente importante. O Brasil tem gente que é capaz de aprender ciência e tecnologia e produzi-la de acordo com as características sociais do país. Não adianta a gente fazer ciência e tecnologia que não tenha função social. O caráter neutro, a neutralidade científica não existe no mundo moderno. O mundo moderno requer, fundamentalmente, que a função social da ciência e da tecnologia se explicite. E nesses 30 anos que eu milito nesta área de ciência e tecnologia, o que vi no nosso país foi a concentração disso em diferentes regiões. E um desequilíbrio imenso, no qual Norte, Nordeste tem problemas extremamente sérios em relação ao fosso que separam essas regiões de outras regiões do país. O Ciências Sem Fronteiras, como veremos adiante, teve um papel extremamente importante dentro disso também. 78 mil, perto de 79 mil dos estudantes que foram para o exterior foram da graduação sanduíche. Portanto, isso reforça a ideia de que a gente tem um processo de capacitação desse pessoal ainda em nível de graduação. Eles sairão das universidades e vão começar os seus trabalhos profissionais. E aí, um ponto extremamente importante. 45 mil desses estudantes foram das áreas de engenharias e demais áreas técnicas. 18 mil da área de biologia, ciências biomédicas e biotecnologia. Portanto, um ponto extremamente importante. Ressalto ainda os 8,4 milhões na área da indústria criativa, 8,3 mil na área de ciências exatas e da terra. Um ponto importante que nós precisamos reestudar é a concentração desses estudantes, desses bolsistas, nos Estados Unidos. 32 mil desses estudantes estiveram nos Estados Unidos, onde temos taxas mais caras para a colocação desses estudantes. É verdade, temos instituições muito importantes neste país, mas elas existem também em outros países cujas taxas tuition fees e bench fees são menores. E, portanto, acho que este é um ponto que nós precisamos trabalhar. A participação do Ciências Sem Fronteiras, e aí tem dois aspectos importantes. Como disse, apenas 1,1% dos estudantes da graduação participaram do Ciências Sem Fronteiras. Portanto, esse experimento, ainda que não tenha paralelo no Brasil, foi um experimento extremamente importante e apenas comparável quando a gente expandiu a educação fundamental para o país como um todo, chegando nas fazendas, nas regiões mais remotas do país. Para a pós-graduação, esse programa representou algo em torno de 8,4% do universo que tem matriculado. Portanto, um programa, eu diria, em termos de tamanho, muito pequeno para as necessidades do nosso país. Podemos dar outro nome para isso. Podemos chamar de qualquer outra coisa. Mas o que nós precisamos é conservar essa perspectiva da interação do país com a ciência mundial. Sem isso, nós não vamos construir uma situação diferenciada. Outro ponto importante, senador Omar, que eu gostaria de chamar a atenção. Aqui está o número... Adalberto, faz favor para mim. Você falou da importância, eu concordo com você, não vamos entrar no mérito da importância. Me diga o custo disso aí, por favor. Eu queria aproveitar, como a gente está transmitindo,
esse debate pela televisão, eu queria pedir, doutor Adalberto, que dissesse para todos o que é graduação sanduíche, porque a gente fala a linguagem da gente. Primeiro isso. E segundo, se isso não poderia ser feito no Brasil, a graduação sanduíche. Então, respondendo a sua pergunta, o custo deste programa foi da ordem de 9,5 bilhões. Tá? É. Nós estamos falando de 9 bilhões. Nós estamos dando um número bastante, um valor alto, altíssimo, para apenas 3 anos. Quanto é isso comparado com o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia? É considerável. 35% vem do Ministério da Ciência e Tecnologia e 65% desses recursos são do Ministério da Educação. Parte desses recursos aí tem tem... A iniciativa privada também entrou com recursos, por volta dos 20%, mais ou menos, que foram o número de... Bom, o governo gastou mais de 9 bilhões nesse projeto. Por isso que eu estou dizendo, você está colocando 1%, você está dizendo... Por que essa minha pergunta, doutor Adalberto? Porque quando você coloca ali, olha, somente nós temos 7 milhões de universitários, correto? E nós temos aí alguns milhões também de pessoas já formadas que querem fazer um pós, um doutorado, se aprimorar mais. Porque o que nós estamos discutindo aqui, já discutimos isso antes, nós senadores, nós temos que mandar para lá já gente formada ou pessoas ainda em formação. Primeiro, quando você coloca 100 mil alunos em 4 anos, porque no primeiro ano foi 3 mil, então você vai dividir aí, nós gastamos em torno de 2 bilhões ano, mais de 2 bilhões ano em 4 anos. 2 bilhões ano, a média. Né? Lógico, com a gente ouvindo tantos bilhões aí, indo pelo ralo, é um número pequeno para educar, mas não é um número tão pequeno. Isso é o orçamento do Estado do Acre durante 10 anos, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia. Estado de Roraima, o Amapá, não tem um orçamento. Hoje, o orçamento do Acre deve ser em torno de 3 a 4 bilhões. Então, eu estou colocando para vocês que é um recurso que um Estado todinho não tem durante 2, 3 anos, que está sendo investido. Por isso que eu digo para você coloca uma coisa, olha, senador, eu acho que isso é médio e longo prazo. Eu também acho, não tem como, não tem forma, ninguém se tornou potência do dia para a noite. Isso não tem jeito. É isso mesmo, eu sou engenheiro civil, o meu curso normal seria 4 anos e meio, 4 anos e meio. Mas se você não for reprovado em nenhuma matéria, se for, já vai perder mais meio período aí para se formar, ou mais de um. Né? Como minha atividade, eu sempre atuei no movimento estudantil, num momento de dificuldade que o nosso país atravessava, lógico, eu perdi matérias. Mas te digo uma coisa, eu estudei escola pública a minha vida toda. Estudei, passei no vestibular, fiz engenharia, sou formado em engenharia civil, mas a faculdade que você conhece muito bem, quando eu fazia engenharia civil, o laboratório, eu já disse isso aqui, o laboratório de materiais de construção, a gente tinha que usar da Escola Técnica Federal do Amazonas, porque a Universidade do Amazonas não tinha laboratório de materiais de construção. Então, você não tinha como fazer laboratório de mecânica. Então, essas coisas que é importante nós discutirmos também. Será que esse investimento hoje de 9 bilhões nessas pessoas, que não digo que é, mas se a gente tivesse investido 9 bilhões nas nossas universidades, dotando elas de laboratório, dotando disso, dotando daquilo, o resultado nosso não teria sido um pouco melhor? É isso que eu quero questionar. É para isso que nós estamos debatendo. Não dizer que o programa é ruim ou não. O programa é bom, lógico, mas hoje tem universidades fechando porque não tem laboratórios. E universidades não é estaduais, não, são federais. Então, 9 bilhões, amigo, nós traríamos os melhores laboratórios do mundo aqui para dentro. Porque um jovem aqui, chegou aqui, sentado onde está a doutora Fernanda, e disse o seguinte para a gente aqui, disse para mim, para o Lazier, para todos nós aqui, disse o seguinte, olha, eu fui lá,
me encantei com o laboratório onde eu estive. E cheguei aqui e a minha realidade é outra. Então, acabou. O laboratório que ele encontra nos Estados Unidos não será o laboratório que ele vai encontrar aqui para trabalhar. É uma realidade. Então é isso, doutor Adalberto. O valor é 9 bilhões mesmo. Mas então, 9 bilhões eu recebi há pouco, depois que eu lhe fiz a pergunta, eu recebi. 9 bilhões, 65% desses recursos são oriundos do Ministério da Educação e 35% oriundos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas vamos fazer uma reflexão nisso antes de eu prosseguir, que me permita, senador Cristóvão Buarque. Nós teríamos um custo aí da ordem de R$95 mil por estudante, tá certo? Quer dizer, o que é um valor relativamente normal para o mercado brasileiro. Para o mercado brasileiro. Se você considerar que a mensalidade de uma escola de engenharia boa ou de uma escola de medicina boa aqui no Brasil custe R$5 mil por mês, nós estaríamos falando em R$60 mil por ano por estudante. Mas, para os estudantes que tem no exterior, eu tenho que pagar a estada e viagem desse pessoal todo, administração, enfim, os valores per capita do que foi investido no sistema não destoa em nada daquilo que é praticado na iniciativa brasileira, no Estado brasileiro. O problema todo é que quando a gente fala em escola federal no Brasil, a gente pensa que aquilo é de graça. Não é de graça. É a sociedade brasileira pagando aquilo que tem um custo muito alto. É importante mencionar, temos escolas boas no Brasil, temos escolas excelentes no Brasil. Poderíamos ter a graduação aqui? Poderíamos e temos. Mas nós precisamos da internacionalização do sistema de ensino brasileiro. Senão nós vamos ficar atrás do processo todo que se desenvolve no mundo. A graduação sanduíche pediu-me o senador Cristóvão que explicasse o que é. Trata-se daqueles estudantes que iniciaram a graduação no Brasil, passam um período de até um ano no exterior, voltam e concluem a sua graduação aqui no Brasil. Os créditos conquistados no exterior são revalidados no Brasil e incluídos no seu histórico aqui no país. A mesma coisa vale para o doutorado sanduíche, que é a ida do estudante para o exterior, desenvolvendo uma parte de sua tese lá e voltando e defendendo a sua tese aqui no Brasil. Bom, para finalizar, continuando aqui, eu queria chamar a atenção aqui, no caso da graduação, o programa representou um importante alento em termos da redução dos desequilíbrios regionais. Enquanto aqui, nós podemos ver aqui um número bastante pequeno e tímido para a região norte do Brasil, para a região centro-oeste, quando a gente implementa isso por 100 mil habitantes ou por 100 mil estudantes, a gente tem uma expressão mais significativa desses dois elementos. Hoje, o investimento em ciência e tecnologia para a região norte do Brasil, considerando os 9 estados brasileiros, não passa de 3% dos valores para ciência e tecnologia. Portanto, isso é um alento extremamente importante e teve um papel importante dentro desse contexto. A mesma coisa para a pós-graduação. Existe um aumento mais significativo nos dois valores aí, por 100 mil habitantes e por 100 mil estudantes. Agora, respondendo um pouco à sua pergunta, senador Omar, o impacto do Ciências Sem Fronteira na pós-graduação brasileira. Aqui nós temos o percentual de bolsistas de graduação sanduíche que ingressaram na pós-graduação. 21% deles ingressaram na pós-graduação. Lá, no mestrado profissional, nós temos 5% e no doutorado 4%. Então, o que acaba acontecendo é que, no caso do mestrado, nós temos uma multiplicação significativa dos Ciências Sem Fronteiras que entram nos cursos de pós-graduação, em relação aos estudantes que não fizeram pós-graduação. No total da pós-graduação, são 7,6%, tá certo? Que entram na pós-graduação a mais,
tá certo? Em relação aos que não fizeram o Ciências Sem Fronteiras. Portanto, os alunos que participam do Ciências Sem Fronteiras são alunos muito mais preparados para entrar nos programas de pós-graduação. E olhem que interessante, para aqueles que não conhecem o sistema, os programas de pós-graduação no Brasil são classificados com notas que vão de 3 a 7. Os cursos 3 e os 4 são iniciais e os cursos 5, 6 e 7 são os cursos que têm os maiores conceitos. Note a barra azul aqui para os cursos 5, 6 e 7, que refere-se ao percentual de estudantes do Ciências Sem Fronteiras. Portanto, a gente tem uma ampliação muito significativa daqueles estudantes que fizeram Ciências Sem Fronteiras nos cursos de excelência na pós-graduação brasileira. Então, esse é um ponto importante. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, até para responder um pouco essa questão do investimento, senador, refere-se, por exemplo, a 2 ou 3 semanas atrás, nós tomamos conhecimento, foi circulado pela imprensa brasileira, de um estudante que vendeu uma empresa que foi construída junto com um colega durante o programa, uma empresa na área de biotecnologia, que foi comprada pela Roche no valor de 1,5 bi. Nós estamos falando de um único estudante que vendeu uma empresa inicial, tá certo, no valor de 1,5 bi. Portanto, é claro que diante das dimensões que a gente tem no país, 9,5 bi pode ser um valor muito significativo de recursos, mas nós precisamos ampliar esses recursos para que a gente possa, na realidade, se tornar mais competitivos. Alguns exemplos aqui a criação desse sistema Politec, que foi criado pelo André, da Física, do Paraná, que tem como objetivo fundamental formar universitários mais criativos, inovadores, dispostos a encontrar novas soluções para os velhos problemas. Isso vem da percepção que esse estudante teve durante o seu doutorado no exterior. Então, ele monta um sistema que tem várias vertentes, tá certo, dentro disso, inclusive com a criação desta publicação chamada Politec. Um lugar para se fazer quase qualquer coisa é a Fab Lab, que é uma empresa, um laboratório montado aqui em Brasília, que integra estudantes para facilitar a prototipagem de ideias, visando inovação e invenção. O Daniel Lopes, que também do ITA, lá nos Estados, lá em São Paulo, que você mencionou isso, senador, primeiro lugar na NASA, mas a grande invenção desse rapaz foi trazer a tecnologia para o Brasil do uso do sistema de terceira dimensão, de 3D, para a produção de objetos no Brasil. E esse sistema já começa a ser testado para a produção, por exemplo, de peças de próteses no país. Então, acho que o domínio dessa tecnologia é importante. Por isso que eu digo que a internacionalização é importante. Nós precisamos ter o domínio daquilo que está acontecendo no exterior para não ficar a reboque daquilo que vai sendo desenvolvido nos países desenvolvidos de uma maneira geral. A questão da internacionalização, o professor Geraldo mencionou isso, o PVE, é verdade. Eu acabei de fazer, junto com a equipe da CAPES, uma avaliação disso. A vinda de professores estrangeiros para cá, professores de alto nível, nos ajudaria a vencer etapas de forma bastante mais rápida e de forma mais significativa. Nós precisamos continuar com esse programa. Esse programa é de vital importância para o país. Da mesma forma, a atração de jovens talentos. A crise não está aqui dentro só. Ela existe em vários outros países, onde talentos, gente de altíssimo nível, não consegue ter emprego. É uma oportunidade para o Brasil. Me lembro, Fernanda, a gente já discutiu isso várias vezes, a genética no Brasil nasce dessa forma. Num momento em que a gente tinha problemas extremamente sérios e trouxemos cientistas de alto nível que ajudaram a formar todo esse contingente de genética no Brasil, que acaba colocando o país como um dos produtores importantes de informação na área de biotecnologia e na área de genética molecular como um todo. Precisamos avaliar, senador, o senhor fez essa pergunta, senador,
Em que medida uma avaliação dessa natureza é procedente? É muito importante avaliar. Nós estamos discutindo isso. Eu cheguei na CAPES agora e fui incumbido de ajudar nesse processo de avaliação do programa. A avaliação resulta numa crítica e melhorias se fazem em cima de críticas. Portanto, é muito importante que a gente faça uma avaliação desse programa. Existem algumas iniciativas em curso. Mariano pode falar um pouquinho, Mariano, sobre a questão da iniciativa do CGE, sobre a proposta de avaliação metodológica. Nós já fizemos contatos com Brandenburg, que é um pesquisador alemão que avaliou e desenhou os referenciais para o programa Erasmus, que teve como foco o empreendedorismo na Europa. No nível da CAPES CNPq, nós iniciamos internamente uma avaliação quali e quantitativa, mas a gente quer responder efetivamente ainda qual é a função social deste programa neste momento, no médio prazo e no longo prazo. Volto a insistir, esta foi uma das mais desafiadoras iniciativas que já fizemos na área da educação e internacionalização da educação brasileira. Temos 4 ações aí que são extremamente importantes que eu devo mencionar. A primeira delas é o que a gente está chamando de placement reverso. Nós estamos pegando os estudantes que estão voltando do exterior, já qualificados, já titulados em muitos casos, e fazendo uma lista com as características desses estudantes para organizações específicas no Brasil. Uma delas, por exemplo, é o CBA. Nós estamos trazendo um monte de estudantes da área de biotecnologia. Interessa ter esses estudantes fixados num centro como é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, no CEMADEM, na exploração de petróleo, no controle de desastres. Enfim, tem uma série de coisas nesse sentido. Isso eu estou falando para os estudantes de pós-graduação que voltam e estão se qualificando. No caso do Rondon Moderno, são os estudantes de graduação. Uma ideia muito simples: levar esses estudantes para as regiões mais afastadas dos grandes centros e, com eles, fazer uma interação com os estudantes locais, para contar o que é o curso deles nas universidades brasileiras e o que foi conquistado por eles quando tiveram essa experiência no exterior. O portal de estágios e empregos, que já está no ar, está funcionando e mostra as oportunidades de estágios e empregos para este pessoal todo. E o portal da colaboração, formando um networking nacional com bolsistas e ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, de tal forma que a gente possa aproveitar efetivamente esse sistema. Por fim, o que eu queria dizer é o seguinte, e aí me associando a todos aqueles que pensam dessa forma. Se a gente quer construir um país grande, de verdade, nós precisamos nos conhecer o que temos dentro do nosso território, nós precisamos valorizar o nosso pessoal de tal forma a integrar sistemas nacionais e internacionais. Se não fizermos isso, vamos ficar na história, vamos ficar como um grande país potencial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto.